Paz, guerreiros, que a Shalom de Deus esteja sobre sua vida. Estamos de volta com o nosso gotejar da palavra. Esta semana o nosso personagem em foco é Ló, o homem que semeou vento. Ló esteve ao lado do pai da fé, do homem que Deus o chamou de amigo. Mas Ló não experimentou o mesmo nível de crescimento que Abraão experimentou. E um dos motivos é porque Ló preferiu fugir do que evoluir. Gênesis capítulo 13, versículo de número 7. Está escrito assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. Os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló estão discutindo na presença dos moradores da terra. Parece que Ló não se incomoda com isso. Quem toma a iniciativa é Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo 8, está escrito: e Abraão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Abraão está preocupado com o seu testemunho. Mateus, capítulo de número 5, versículo 14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte, e não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa, mas no velador, e ela ilumina todos que entram na casa. Mateus 5, versículo 16, Jesus disse que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Abraão, como um homem que caminha com Deus, ele está preocupado com a sua evolução espiritual. Ló não parece se preocupar com isso. Abraão está crescendo. Esta é a caminhada de quem anda com Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que o caminho do justo é como o romper da aurora. Vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Ló não se preocupa, e quem não se preocupa não se ocupa. Ele prefere se afastar de Abraão do que viver uma evolução, do que crescer, se desenvolver. E a caminhada que é proposta a nós é uma caminhada de evolução, de crescimento. O próprio Jesus diz em João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Então, na luz de Cristo, somos convidados a crescer, evoluir, avançar, progredir. Ló escolhe se afastar de Abraão, porque o desenvolvimento pessoal requer algumas coisas. Primeiro, para que nós venhamos a crescer, evoluir e se desenvolver, é necessário uma percepção de nossa parte. Lucas capítulo 15, versículo 17, está escrito acerca do pródigo, que, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. O processo
de evolução, de crescimento, de restauração, só pôde começar quando ele caiu em si. Nós precisamos entender que nós fomos convidados pelo céu a crescer, a evoluir, a avançar. Segundo ponto é que crescimento requer dedicação, esforço e perseverança. Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo escreveu dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Como sofrer essa transformação? Ele explica: pela renovação do vosso entendimento, para que assim possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Evolução requer percepção, dedicação, perseverança, transformação e ainda persistência. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Ele escreveu: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Então nós precisamos insistir, perseverar e continuarmos. Ló prefere se separar do que evoluir. Quanta gente prefere a estagnação, porque evoluir é trabalho. Por isso, muita gente jamais lerá um livro, jamais fará um curso novo, jamais passará por um seminário, jamais iniciará algo novo que vai contribuir para o seu desenvolvimento, seu crescimento, seu avanço, porque elas estão conformadas com o nível em que se encontram e por isso não vão experimentar aquilo de extraordinário que Deus tem preparado para as suas vidas. Isaías 56, versículo 8, Deus diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos, muito mais altos do que os vossos caminhos. O que Deus tem para nós é maior e melhor. Mas nós precisamos nos preparar para vivermos aquilo que Ele tem para nós. Mateus 11, 12, Jesus disse que o reino dos céus é tomado pela força, e só os que se esforçam se apoderam dele. Ló preferiu se afastar de Abraão. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo gotejar da palavra.